profissão de motoboy aumenta nas regiões metropolitanas, mas ainda não está regulamentada. Em Brasília, uma lei que trata do assunto recebeu o apoio dos profissionais, mas foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte. Veja na reportagem de Mara Martinez. A iniciativa de legalizar a profissão de motoboy começou na Câmara Legislativa do DF. O texto diz que motoboy é aquele profissional que busca e entrega encomendas utilizando como transporte a motocicleta. Mas que para isso ele deve ser credenciado junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal e representado pela cooperativa da classe. O veículo desse profissional deve ser a motocicleta, equipada de no máximo 200 cilindradas e com bagageiro, como determina o Código Brasileiro de Trânsito. A proposta agradou a categoria. O segmento está crescendo cada dia mais no Brasil, é moto. Nós queremos que essas autoridades olhem com outra visão para esse motociclista e que cumpra e que faça as coisas acontecer. O problema é que para ser aprovado, esse projeto de lei teria que ter percorrido outros caminhos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam ser inconstitucional essa lei. Alegaram ser incompetência do Poder Legislativo do Distrito Federal para a criação de leis que envolvam direitos trabalhistas, como é o caso. Os ministros consideraram ainda que essa é a competência do Congresso Nacional. A decisão não agradou a classe, que alega ser preciso ter uma legislação específica para definir a atuação desse profissional. Tudo que a gente quer que muda na profissão justamente é os critérios dele trabalhar, ser um profissional diferenciado do usuário comum. Os acidentes que estão acontecendo hoje não é com motociclista profissional, não é com motofrete, mototáxi, é o usuário comum. Bom, e a nossa convidada de hoje é a advogada trabalhista Cíntia Fernandes. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Obrigada. Bom, o que muda de fato e na prática com essa decisão do Supremo? Os salários desses profissionais, por exemplo, podem ser reduzidos? Na realidade, é importante destacar que era uma lei regulamentadora. A profissão já existe, os contratos de trabalho existem. Então, essa lei surgiu apenas para regulamentar a profissão. Então, julgada inconstitucional essa lei, não vai ser reduzido os salários dos motoqueiros, dos motoboys, porque existem convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho que já determinam o piso salarial da categoria e os salários dos motoboys. Agora, então, mesmo não tendo uma regulamentação, uma lei que regulamente de fato, isso não significa que eles não tenham direitos trabalhistas, né? Eles continuam com os direitos trabalhistas. É importante destacar que essa lei era uma lei do Distrito Federal. Porém, existe uma lei federal, que é a Lei 12.009, de 2009, sancionada pelo ex-presidente Lula, que regulamenta a profissão dos motoboys e mototaxistas. Agora, essa lei aqui do DF, ela chegou com algumas imposições. Exigiu que esses profissionais adequassem o colete para um determinado modelo, alterasse a placa da moto para determinada cor. O profissional, quem fez esses investimentos? Agora que a lei não está mais regulamentada, que foi declarada inconstitucional, ele pode pedir uma indenização material por conta desses gastos? Essas mudanças que foram feitas foi para a própria segurança do trabalhador, que seria o motoboy. Então, nesse caso, a inconstitucionalidade da lei não gera uma indenização para a empresa, porque isso já é dever do empregador estabelecer essas normas de segurança. Em alguma outra cidade, a profissão é regulamentada? Existem leis municipais que regulamentam a profissão, inclusive em Cachoeira do Itapemirim, porém, está suscetível de ser julgada inconstitucional. Tá certo. Bom, e agora vamos saber qual é a dúvida de um motoboy sobre esse tema. Confira. Meu nome é Márcio Eduardo, eu sou motoboy. Eu gostaria de saber se a empresa pode exigir um tempo mínimo de entrega. Como é que fica essa questão das entregas feitas pelos motoboys? A empresa pode determinar um tempo mínimo de entrega e deixar o profissional sujeito a sofrer algum acidente, enfim? Olha só, respondendo à pergunta do Márcio, até julho desse ano, apesar de todos os transtornos que esse tempo estabelecido para a empresa gerava ao trabalhador, como acidentes, velocidade alta, não existia uma vedação legal para isso. Então, se não existia uma vedação legal, não existia uma punição e logo a empresa poderia usufruir dessa prática. Porém, em 7 de julho deste ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que, além de vetar esse tipo de prática, multa as empresas que estimularem os seus trabalhadores a entregar mais produtos em menor tempo de serviço. A multa varia de R$ 300 a R$ 3.000. E onde que esse profissional pode reclamar?
na Justiça do Trabalho, pode procurar uma vara do trabalho mais próximo aos serviços prestados. Agora, como é uma profissão que está sujeita a riscos, o profissional ele pode receber um adicional de periculosidade por isso? Hoje, a CLT determina que o adicional de periculosidade é recebido por aqueles que têm contato com inflamáveis ou explosivos. Então, no caso, o risco do transporte, né, o risco de trânsito não estaria inserido nessa categoria. Porém, o Senado já se manifestou nesse sentido, aprovando um projeto de lei que também condiciona o adicional de periculosidade aos motoboys. Tá certo, e temos mais uma dúvida de um motoboy, confira. Meu nome é Jeremias de Almeida Rodrigues, trabalho com moto própria. Eu quero saber se a minha moto quebrar ou se eu sofrer um acidente, se a empresa é obrigada a arcar. Então, se ele sofrer um acidente, a moto quebrar, quem arca com isso? Geralmente, a utilização da moto própria, ela é exigência do empregador. Então, se o empregador exige isso, ele está arcando com os ônus do seu empreendimento. A moto própria, ela é para beneficiar o empregador, que ele vai ter um lucro maior por conta dos gastos que ele não vai ter com a moto, manutenção, enfim. Então, a questão da moto própria, acidente, dano à moto, tudo isso vai ser de responsabilidade da empresa. Agora, um acidente durante a entrega que venha danificar o produto. Com quem que eu reclamo? Com a empresa fornecedora do produto, com o motoboy, com a empresa, no caso, que terceiriza o serviço desse motoboy? Neste caso, o consumidor vai entrar em contato com a empresa fornecedora do produto. Demais providências serão tomadas internamente entre o motoboy e a empresa terceirizada ou o motoboy e a empresa diretamente contratada. Agora, se o motoqueiro bater no meu carro e estragar o meu carro, também vale esse entendimento? Ele estava durante o trabalho. O que pode acontecer é a empresa se responsabilizar pelo dano ali e mais tarde cobrar do motoboy. Como é que deve ser um contrato de trabalho com um motoboy? Geralmente são profissionais terceirizados, né? Ou pessoas jurídicas, né? Geralmente são terceirizados que prestam atividade, né, para alguma empresa que não tem aquela atividade fim do motoboy. O contrato de trabalho com os terceirizados deve ser um contrato regido ali pelos requisitos estabelecidos na CLT. Tá certo, e vamos a mais uma dúvida sobre o tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é Vicente Francisco da Silva, sou motociclista. A empresa é obrigada a fornecer equipamentos de segurança para mim? Ela é obrigada ou não? A consolidação das leis do trabalho, ela exige que o empregador forneça gratuitamente equipamentos de segurança para o seu trabalhador. Então, logo, ela é responsável e ela é obrigada a prestar esse serviço. Quando que o motoboy pode ter caracterizado o vínculo empregatício? O vínculo empregatício ele é caracterizado quando aqueles requisitos que a CLT estabelece, eles se tornam práticos. Quais sejam? Subordinação, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e alteridade. Se todos esses requisitos estiverem configurados na relação de trabalho, de emprego, teremos um vínculo de emprego. E o profissional que for contratar, uma empresa que for contratar um motoboy, ela pode pedir antecedentes para esse profissional ou não? Sim, inclusive é um dos requisitos estabelecidos na Lei 12.009 de 2009. Agora, se o funcionário, se esse motoboy levar muita multa por estacionar em lugar proibido, não usar os equipamentos de segurança, capacete, enfim, ela pode demiti-lo por isso? Sim, porque ela é responsável pelas consequências que é gerada em decorrência disso. No caso, uma demissão por justa causa, Sim. né? Ele sai, então, sem ganhar os direitos de uma demissão sem justa causa. Sim, né? na demissão por justa causa tem os seus direitos, porém eles são minimizados. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.